Fala, multidão! Bem-vindos ao podcast Você nos Estados Unidos. Aqui é a Renata Carvalho e esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que imigraram para os Estados Unidos. E a gente vai bater um papo, compartilhar histórias, experiências, ouvir diferentes pontos de vista, com a contribuição de convidados que residem em diversas regiões deste país. E a nossa convidada de hoje é a brasileira de São Gonçalo, Rio de Janeiro, bacharel em administração de empresas com especialização em marketing, MBA em gerenciamento de projetos pela Aspen University e advogada de imigração nos Estados Unidos, doutora Renata Castro. Aê! Olha, tinha que falar toda a parte rica e falar que veio de São Gonçalo. Eu não sei se vocês viram, hoje a gente está gravando esse podcast dia 30 de setembro, e aí o meu nome foi marcado assim, vorazmente no Instagram, porque um conterrâneo de São Gonçalo pegou um crocodilo, um jacaré, sentou em cima, mas assim, na maior vibe. Aí me mandaram falar o que gonçalense faz. Gonçalense abraça jacaré, ganha caso migratório. Mas que satisfação! Muito obrigada. Obrigada a você, Renata. Renata Castro, Renata Carvalho. Vamos aqui a dupla sertaneja do que é viver nos Estados Unidos, falar disso de uma forma descontraída, de uma forma informativa. Para mim é fantástico estar participando disso aqui com você. Muito obrigada, doutora Green Card. É a sua fama, doutora você sabe disso. Olha, eu estava dando uma entrevista na rádio segunda-feira, e é engraçado porque quando eu comecei a advogar, eu falei assim, bom, pensamento de marqueteira, né? O que falta no mercado? Não falta advogado, mas falta advogado que supre uma certa necessidade. E aí eu falei, as pessoas não encontram advogados ou reclamam que os advogados que elas encontram não são nem A, nem B, nem C. O que eu não me dei conta é que aquelas qualidades era a qualidade de advogado que só pega cliente e bucha. Então aqui no escritório só chegam as buchas, só chega assim o fim de festa, que é pra gente fazer milagre. Não chega ninguém feliz. Ah, não chega, aqui vão abrir a porta dos desesperados, é literalmente isso. E daí, eu estava dando uma entrevista na segunda de manhã e eu fiquei muito emocionada porque um cliente, não imaginava, ele ligou e ele falou, olha, eu fui cliente da Renata, ela ganhou o green card da minha esposa e eu não escolhi ela, eu não tive opção porque ela foi a única advogada que aceitou pegar o meu caso. Uau. E quando ela falou que ia ganhar o que tinha possibilidade para o caso da minha esposa, eu desconfiei, achei que era golpe. Eu falei, nossa, que lindo, tá admitindo no ar, achei que era golpe. Mas ela ela cumpriu com o que falou e o caso foi ganho. Eu sou eternamente grato pela oportunidade que ela deu para a nossa família, né? E aí, ali naquele momento é que você se dá conta como que o trabalho que você faz tem um impacto que é muito maior do que só o eu e o cliente, ou só o meu trabalho, a minha realização profissional. Porque transforma a responsabilidade vidas. Me transforma as vidas deles e me transforma, porque tem sombras de dúvidas quando a gente tem a possibilidade. Meu escritório, esse aqui é um escritório temporário, e a gente está mudando para um espaço maior no quarto andar, e eu brinco que isso aqui é um aquário, porque a gente vê a vida como ela de fato é. Nelson Rodrigues não tem noção do que é a vida de um imigrante brasileiro no exterior. E a gente se emociona, a gente celebra, a gente se envolve, a gente briga, a gente sai no pau, o cliente fica com raiva da gente, porque o advogado nada mais é que um gestor de ansiedades, né? E isso daí é delicado de controlar, mas é um privilégio. Para mim, eu não me julgo merecedora de ter encontrado na minha vida uma profissão que me satisfaz tanto, porque me satisfaz muito. É algo que dá propósito. E eu acho que para a minha equipe também, porque eles celebram juntos e eles querem encontrar uma forma. Então, é divertido, é desafiador, é fantástico. Doutora Renata, antes de entrarmos na doutora Renata, né? No cargo doutora Renata, na profissão doutora Renata, a gente pode abordar um pouquinho
Como foi a Pode, o sua que você quiser. história? Como que você Ih, chegou aqui? Que eu acho a sua história nossa, incrível. eu brinco que é aquela história, eu podia estar matando, eu podia estar Tá roubando, mas não, roubando no treino. estou advogando. Nossa, a minha história com os Estados Unidos foi uma história assim. Eu vim aos Estados Unidos em 1992. Não, 95, 96. Meu pai veio para os Estados Unidos e ele separou da minha mãe, veio para os Estados Unidos. Eu vim ficar com ele, com a minha madrasta, e foi uma situação não muito favorável. E eu voltei para o Brasil, depois de ter ficado aqui uns 6 meses. Voltei para o Brasil e ali eu falei: capítulo Estados Unidos acabou na minha vida, né? Qual Não era idade para você ser. tinha, Ai, doutor? 12 para 13 Uau. anos era uma menina. É, e daí voltei para o Brasil. E na época, ah, foi logo assim que lançou o chat da UOL. Imagina que a gente ficava esperando meia-noite a internet discada. Todo mundo. Oi, de onde TC? KKKK. KKKK. Eu uso, E eu uso, daí, eu uso muito hahaha. Eu acho que a Kaká é meio debochado. Bom, carioca é debochado, né? O pessoal do Rio de Janeiro é debochado. E daí, quis o destino que num desses Oi, de onde TC, eu conhecesse o meu primeiro marido, que é do Rio de Janeiro e já morava em Boston há algum tempo. E nossa, eu me achei a última Coca-Cola da praia. Tipo, uau, Uau. agora, né? O cara é Uhum. gringo. Aquelas jequices que a gente tinha naquela época e Sim, tal. todo mundo tinha. Todo mundo tinha. E aí, um belo dia, eu fui ao consulado americano, pedi meu visto de turista e já tinha minha mala arrumada. E virei para minha mãe e falei assim: mãe, você pode me dar uma carona até ali no centro da cidade, que fizer o banco? Ela falou: posso. Só que o banco era para ir lá pagar minha passagem para ir embora. Eu já queria ir embora naquela noite, estava desvairada de amores, né? As Aham. loucuras que a gente tem aos 18 anos. E A dona Luísa sabia que a senhora estava apaixonada por um menino da internet? sabia, sabia. Nossa, Dona Luísa. Dona Luísa é mãe de São Gonçalo, né? Então Dona Luísa sabia de tudo. Eu acho que Dona Luísa não imaginou que aquilo ia se desenvolver daquela velocidade, né? Naquela situação. E eu vim embora para ficar com o meu grande amor. E o grande amor era um sapo, né? E eu vivi um casamento incrivelmente abusivo. Me vi numa situação onde eu me encontrei aqui uma criança com uma outra Vulnerável. criança, porque, sem dúvida, porque eu engravidei do Lucas e naquela época não tinha podcast falando do que é viver na América. Advogado não falava português, a gente não olhava no policial Verdade, porque a gente tinha medo. verdade. A gente era instruído a não olha para o alto, não fala português em público. E a história se desenvolveu, a gente acabou casando, né? E ele deu entrada nos documentos, mas foi incrivelmente. Meu casamento era incrivelmente abusivo. Meu primeiro marido me botava dentro do carro e falava. Ele falou um dia que estava tendo um ataque cardíaco, e olha que burra, eu levantei no meio da noite assim, falei, tá, então vamos para o hospital. E ele pegou e foi dirigir o carro. Quem está tendo um ataque cardíaco vai dirigir para o hospital, né? Mas você era uma E, menina. mas eu acho que é mais do que isso. Era uma menina, mas a falta de. De O tudo. romantizar a vida. A gente, na maioria das vezes, tem pessoas ao nosso redor, principalmente numa situação de abuso, e o meu escritório representa 300, 400, hoje eu devo ter uns 300 casos de violência doméstica em aberto, e a gente tem uma taxa de vitória muito grande em casos de violência doméstica, porque existe uma síndrome de Estocolmo, existe uma culpabilidade, existe um romantizar aquela situação, e eu me vi naquela situação, a gente acabou se separando, e aquilo ali deu início a um enredo imigratório quase infindável, né? E passei por dificuldades financeiras aqui, Com fiquei filho, sem ter onde né? morar, fiquei sem ter onde morar. O Lucas foi tirado de mim num carro de polícia. E eu conto isso porque eu acho que todo mundo que vai para a internet só conta o lado bonito, né? Sim, sim. E não foi fácil mesmo. E um belo dia, quando eu conheci meu segundo marido, o Wesley, não imaginava ser advogada. Quando me formei do meu bacharel, a gente estava na fila assim para eu colar grau e um colega de faculdade estava na minha frente, começou a contar que ele queria fazer direito e tal, e ele falou: você devia fazer. Eu falei: você tá louca, eu sou mãe solteira, sou ferrada.
não tem ninguém para cuidar de criança. Coloquei todos aqueles obstáculos, né? Sim. E aí acabou que eu virei advogada e ele não. Uau! É aquilo, né? Eu acho que todo imigrante deveria ler O Alquimista, de Paulo Coelho, porque O Alquimista, de Paulo Coelho, resume a trajetória do que é ser imigrante. O presente não está no destino final, está nos presentes que você vai receber no caminho. Eu acho que a minha vontade de fazer algo de expressividade, de vencer, de trabalhar, era tão grande que, como diz Paulo Coelho no Alquimista, o universo conspirou para fazer com que aquilo acontecesse. E hoje, a menina de São Gonçalo está aqui conversando com você e as pessoas têm interesse em saber da minha trajetória. Espero que não para idealizar, porque não é coisa de super-heroína, é um ser humano, mas para superar. Eu espero que todas as pessoas que conheçam a minha história desejem superar o pouquinho que eu fiz, porque tem muito mais para fazer. Primeiro dói, depois transforma, né, doutora? Ah, isso é ruim, né? Podia já vir transformado. Podia mesmo. E, doutora, me diz uma coisa. Nessa sua vinda para cá, você também fez 4 universidades, é isso? 4... Eu fiz, na verdade, 3. Eu fiz a faculdade, fiz bacharel, sou formada em administração de empresas com especialização em marketing. Eu tenho um mestrado em gestão, né, de projetos, em gerenciamento de projetos. E tem a faculdade de Direito. Direito. Exatamente. Tá. Mas só que antes de você ir por esse caminho das graduações, quais foram os primeiros empregos, assim, os primeiros trabalhos que você... Nossa, cada coisa glamurosa. Por isso que eu trago essas perguntas, entendeu? Porque vê toda chique, linda, advogada, vencedora. Gente, mas aí vamos falar... Olha, especialista em compostos químicos de desinfetantes, ou seja, limpei casa. Eu Me digo too. que não é. Gente, olha, quando as pessoas chegam no meu escritório e falam assim, eu limpo casa hoje com desdém, eu falo, deixa eu te falar, tem muita gente que nem para limpar casa tem talento, porque tem que ter cérebro para limpar casa, tá? Não é para qualquer um. Tem que ter logística. Tem que ter logística, tem que ter estratégia. Eu trabalhei na construção, eu limpei casa, trabalhei em lava-jato, trabalhei em restaurante, trabalhei em loja. Nossa, eu já trabalhei coletando dinheiro, coletando pesquisa pela internet. Eu acho que só não fiz marmita. Mas tudo que aparecia na minha frente para ganhar dinheiro, eu fui atrás. Se fosse legal, eu fui atrás. Que bacana. Doutora, qual foi o caso mais desafiador que você já pegou, assim, que teve sucesso? Eu vou ter que dizer que o caso mais desafiador que eu já peguei, que teve sucesso... Eu tenho que dizer que foi o caso do meu marido. Foi o caso do meu marido por uma série de questões. Quando você perde um caso, o advogado não gosta de perder caso. Advogado que não é obcecado com vencer não serve para ser advogado. Arruma outro. Seu advogado, tem que perguntar para o seu advogado o quão competitivo ou competitiva você é. Então, quando você perde um caso, aquilo impacta você. Ninguém quer ir para perder, né? Mas você perder um caso, você tem que sentar na frente da sua filha e falar: olha, você não vai ver o seu pai ou não vai conviver com ele porque eu não consegui ganhar esse caso. É complicado. Então, o caso dele é um caso complexo e muito complexo. Ele ficou 3 anos no Brasil, está no Brasil agora, com a gravação desse podcast. E eu lembro que, na época, quando eu decidi falar abertamente do caso dele, né, teve que ir embora, esperar o processo, nossa, me tacaram pedra, que se essa advogada é tão boa, por que o marido dela tem que ir embora? E eu fiz aquilo na esperança de que outras famílias que se sentem envergonhadas de passar por isso não sentissem aquela vergonha, né? Vários colegas falaram para eu não fazer o caso, que eu não deveria, não ia ter imparcialidade emocional fazer o caso, e enfim, eu estava dirigindo, saindo da Geórgia para North Carolina,
quando eu recebi a mensagem que o caso foi aprovado, e a primeira pessoa que eu liguei não foi nem para ele, foi para minha filha. E eu falei para ela: você lembra da promessa que eu te fiz a respeito do seu pai? Aí ela falou: sim. Você falou que o papai ia voltar para os Estados Unidos. Eu falei: então seu pai agora vai voltar para os Estados Unidos. Ela gritou, ficou feliz. Uau. Aquilo ali para mim valeu a pena. Eu imagino. O sentimento, a explosão de sentimento, satisfação. Alívio. Tudo. Foi alívio. Alívio também. Foi alívio. Aquilo ali foi um alívio para mim. Porque quando você tem contratos emocionais com uma pessoa, e não é porque é parente, mas é porque você colocou aquilo muda. É uma das grandes dificuldades que eu tenho aqui no escritório. Você não pode se envolver emocionalmente com todos os casos, senão você não opera. Você não consegue. Se o seu advogado não conseguir controlar as emoções dele, ele não vai advogar bem em seu favor, porque as emoções, elas deixam o seu poder de raciocínio nebuloso. E raciocínio nebuloso não é efetivo. Raciocínio tem que ser preciso, exato. Para mim, nesse caso, foi a maior dificuldade. E interessante, porque ao mesmo tempo, doutora, que você coloca esse lado seu racional, você se tornou muito famosa na comunidade brasileira por ser calorosa, por não ser invernizada, por ser uma profissional que acolhe, diferenciada. Não, por mais que você esteja me trazendo que você tem um lado racional muito eficiente, eu não sei como que você consegue ainda equilibrar esse racional eficiente com esse acolhimento, com esse calor, com essa sensibilidade, né, de você sabe acolher que os é difícil, é difícil. É difícil, eu acho que é a maior dificuldade, mas eu acho que o que me ensinou a ser um pouco mais racional... Olha, quando eu faço consulta pessoalmente com os meus clientes, na maioria das vezes eu vou perguntar no final da consulta, se eu sinto que tem uma abertura, eu vou perguntar: posso te dar um abraço? A pessoa ali se desmonta. Por que eu falo isso? Porque eu vivi aqui como imigrante, sem família, sem grande rede de amigos, e o que você anseia mais é ser aceito, é ser bem recebido. E aquele abraço ali para ele abaixa a ansiedade dele. Quando você abraça, você troca energias, é delicado. Mas eu me dei conta que se eu não tivesse fortaleza mental para ganhar o máximo de casos possíveis, eu só ia mudar uma vida. Aquela uma vida vai ser mudada? Sim, mas eu quero mudar mais, eu tenho capacidade de mudar mais, então eu preciso me preservar. E é igual no avião, você tem que botar a máscara de oxigênio. Primeiro, para depois na criança. É a mesma coisa, exatamente. É esse o preceito. E essa sua popularidade te rendeu convites para sair candidata a vereadora nos Estados Unidos? Na verdade, eu saí vereadora, né? Há 2 semanas atrás, me convidaram, eu fui candidata 2 vezes a vereadora, e foi durante um governo federal, né? Um presidenciável anti-imigrante, e isso criou uma série de obstáculos para a gente, como escritório, e eu decidi... se eu tivesse me candidatado mais uma vez, eu perdi por uma margem mínima. Eu fui a brasileira mais bem votada até hoje. Em que região você está atuando, doutora? Só para o pessoal saber. Onde meu seu escritório, tudo. Meu escritório é em Coral Springs, mas a gente atende causas imigratórias em todo o país. Já está chegando a hora do escritório número 2. Não, mas eu tenho cliente Minneapolis. Não, como você falou o nome da cidade, eu falei o estado. Eu falei Flórida. Flórida, isso. E eu fui candidata na cidade de Margate, na Flórida, fui muito bem votada, e essa semana eu tive semana passada, tive uma reunião com uma pessoa muito influente no partido, e ela falou: você não quer se candidatar a advogada geral do estado? Eu falei: você tá louca? Não, pode parar, tô bem. Não, teremos nossa brasileira lá para representar a gente. Aceita, doutora? Não, tem muito caso para ganhar ainda. Lá eu não vou ganhar caso. Eu tive que fazer uma avaliação de onde eu era mais efetiva, e eu sou efetiva hoje aqui nessa cadeira. No futuro, quem sabe? Aí sim, hein? Doutora, a gente vai falar um pouco, então, desse processo imigratório, né? Sim. A gente tem uma nova gestão, que é o novo presidente, o Joe Biden. O que você acha que
mudou, que vai mudar, né, que já está mudando, com o novo presidente? Primeiro, eu já não acordo com a minha gastrite torando às 6 horas da manhã. Porque era assim, era intenso. Eu acho que a primeira coisa que mudou é que o imigrante deixou de ter vergonha de ser imigrante, né? E as pessoas não colocam valor nisso, e existe um valor muito grande, porque o que o presidente anterior fez foi, ele causou uma erosão na autoestima e no senso de segurança que imigrantes tinham nos Estados Unidos. O relato de pessoas que tinham problemas, que desenvolveram problema de ansiedade, ataque de pânico, foi real, isso não foi frescura, isso não foi história. Mas eu acho que o governo Biden, a grande diferença é que antes o governo Trump era arruma um jeito de negar. O governo Biden é assim, se tiver como aprovar, aprova. Mas não quer dizer que ele vai abrir a porta para todo mundo. A porta do Reino de Roma é estreita, né? Mas a gente já percebeu uma mudança muito grande na maneira como os agentes imigratórios têm tratado processos imigratórios. Certos benefícios imigratórios já foram noticiados, é que o foco fica sempre na reforma imigratória, né? Sim. Vai sair anistia, não vai? Eu, pessoalmente, acho que não sai. Eu acho que sairão outras coisas menores, mas eu acho que o governo se mostrou comprometido, se mostra continuamente comprometido com a bandeira de proteger imigrantes que levantou no início. Entendi. E a pessoa que quer imigrar para os Estados Unidos, participar de um processo imigratório legal, que é o que a gente sempre indica, né, doutora? Qual é o que fazer, assim, por onde começar? Porque as pessoas nem sabem, né? Sim, acho que o primeiro passo é fazer uma avaliação dos prós e dos contras de morar no exterior. Porque não é tudo romântico, não são tudo flores. E eu falo isso porque todo mundo foca no que vai ser bom. Ninguém questiona o que vai ser ruim. Porque tem coisa ruim em morar no exterior, sim. Após isso, é fazer um inventário de todas as suas qualificações e cidadanias alternativas, quem mora no Brasil, procurar outras cidadanias para que a partir daí você possa procurar uma advogada de imigração. Não é uma notária, não é um consultor, não é uma paralegal, não é um youtuber, é uma profissional que estudou e que tem conhecimento e que se dedica a isso. E qual é o grande valor de ter uma advogada como Renata Castro cuidando do seu caso? Renata Castro é infalível? Não, não existe advogado infalível, porque é um ser humano. No entanto, a probabilidade de falha de uma advogada que tenha um volume de casos e, em consequência, uma experiência como eu tenho, muda tudo. Quando eu pego um caso e vou fazer uma conversa, por exemplo, a respeito de um green card por habilidades excepcionais, a conversa que eu tenho com o meu cliente é quase um Shark Tank. Vamos falar de todos os problemas, e daí você vai me dizer, né, o que funciona ou não. Tentando me convencer dos argumentos de por que essa pessoa é uma pessoa de grande interesse para os Estados Unidos. O bom advogado, ele não foca no que pode dar certo, ele foca em tudo que pode dar errado. Por que ele faz isso? Que é para que não dê errado. Por que você usa um mapa? Para não se perder. Se eu pensar em tudo que pode dar errado, eu já estou antecipando aquilo, as surpresas serão menores. Então, procurar por uma advogada e ter consciência de que é um processo contínuo e de adaptação. O processo imigratório não é assim, olha, eu quero estar em Nova York dia 1º de setembro para estudar no Liceu de Belas Artes, que vai ter uma festa. Não funciona assim, porque a imigração é um órgão do governo. E, como tal, moroso, burocrático, né? Um green card não é um direito, ele é um privilégio. E, como tal, deferência tem que ser dada ao processo imigratório. E qual é a diferença entre o green card e obter a cidadania? Quem tem um green card tem o privilégio de residir nos Estados Unidos, pode trabalhar, pode entrar e sair nos Estados Unidos. No entanto, não pode ocupar certos cargos federais que precisam de high security clearance,
que é uma autorização para acesso à informação de alto nível de confidencialidade. Quem tem green card não pode votar. Quem tem green card não pode pleitear benefícios imigratórios para pai, mãe, irmãos ou filhos adultos e casados. Para solteiros pode. E quem tem green card não pode ficar mais de 10 meses contínuos fora dos Estados Unidos. Se o fizer, corre o risco de ter abandonado o status de residente legal. Então, o green card é renovável. A cidadania é permanente, salvo em raríssimas exceções. E essa cidadania que é permanente, essa pessoa que já se tornou uma cidadã americana, ela pode estender esse benefício para a família? Sim. Quem é família? Pai, mãe, marido, mulher, filhos ou filhas maiores ou menores de 21 anos. Quem é cidadão? Okay. Maiores ou menores de 21 anos, solteiros ou casados e irmãos. Esse é o grau de parentesco e não existe, ao contrário da Itália, que faz uma descendência automática, né? Portugal. Nos Estados Unidos, a gente tem um grande benefício porque somos uma jurisdição jus soli, que quer dizer a cidadania é imediatamente outorgada àquele que nasce na terra, no solo, jus soli. Ao contrário, em contrapartida, eu posso ter um pai americano que nasceu em solo americano, mas que saiu dos Estados Unidos antes de completar 14 anos, por exemplo, dependendo do ano que eu nasci, e eu não ser cidadã americana. A cidadania não descende sempre de forma automática. Uau, é bem complexo, é por isso que a gente tem que consultar, né, doutora? Sim, sim. É muito complexo, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso, sempre tem um viés, sempre tem algo. E você citou que o cidadão, se ele tem um outro visto, né, uma outra cidadania de um outro país, é um fator facilitador para um visto? Sim. Alguns vistos são reservados a países que têm um tratado com os Estados Unidos, como, por exemplo, tem o visto H1B, que é o visto de trabalho, que vai para a loteria. Mas tem o visto H1B1, que é para cidadãos do Chile e, se não me engano, Singapura. Chile, com certeza. Brasileiros nunca vão entrar no H1B1. Não tem loteria. São que 38... tiraram, né? Não. Eles não precisam. O tratado do H1B1 é que não há loteria. Ok. Tá? Daí a gente tem vistos como o TN, né? Que é o Trade National Partner, que vem do NAFTA, né? Do Acordo Comercial NAFTA. Então, o que é NAFTA? North American Free Trade Association. Canadá, Estados Unidos e México, que são os países que estão localizados no bloco norte-americano do continente. Daí você tem 38 países que têm um tratado com os Estados Unidos e que, por isso, cidadãos desse país podem pleitear vistos E2 e E1. Tem um visto que é específico a cidadãos australianos. O brasileiro não tem grandes benefícios, mas é bem peculiar que esses tratados não beneficiam nenhum dos países BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são os países mais populosos do mundo. Por que eu não acredito que nunca vai acontecer um tratado desse escopo para países BRICS? Porque se 1% da população da Índia vier para os Estados Unidos, os Estados Unidos deixam de ser Estados Unidos. Então, a questão de contenção é demográfica mesmo. Entendi. E é possível uma pessoa se tornar legalizada nos Estados Unidos vindo pelo famoso Caicai? E a senhora poderia explicar para as pessoas o que é o famoso Caicai também? Claro. É possível, mas raríssimo. Caicai é a prática de chegar até a fronteira dos Estados Unidos, geralmente pelo México, mas pode acontecer pelo Canadá também. O problema é que o Canadá é muito mais estrito em relação a vistos, né? E você se apresentar a um oficial de imigração alegando que você tem medo de voltar para o seu país de origem, porque você sofre ou sofrerá ou já sofreu perseguição.
pleiteando um pedido de asilo. O tratado que rege os pedidos de asilo diz que se a pessoa passar por uma chamada Credible Fear Interview, que é uma entrevista de estabelecimento de medo, que essa pessoa tem agora a possibilidade de permanecer nos Estados Unidos enquanto o caso dela tramita. Então, quem vem pelo Caicai vem, geralmente é detido, vai para uma cadeia, fica lá um período e é solto com fiança. Mas essa pessoa não entrou legalmente. Ela entrou dentro de uma maneira prevista em lei, mas ela não está nos Estados Unidos em status legal. Ela está contando contra o tempo até que o caso dela vá parar na frente de um juiz e o destino dela seja decidido ou não. É possível se legalizar depois que entra pelo Caicai? Difícil, mas não impossível. Por exemplo, hoje eu fiz uma consulta com uma pessoa que veio pelo Caicai, tá? E que foi enganado por um conterrâneo no Brasil que o trouxe para cá com a promessa de um trabalho, que explorou ele, que roubou dinheiro dele, e essa pessoa qualifica para um visto como vítima de tráfico humano. Mas a grande maioria não qualifica para isso, porque é difícil, a circunstância precisa se apresentar. Mas é possível? É. Existem grandes opções, várias opções? Não, é bem limitado. E você abordou a violência, a vítima de violência doméstica, né? Que é a mulher que sofre. Essa mulher... Homem também. Ah, é verdade. E tem umas mulher brava também, né? Não é só mulher, olha. Tem as mulheres que bate, né, doutora? É por isso que eu falo, eu não servia para namorar mulher nunca. Mulher é tudo doida. Seu atual marido te denuncia por violência doméstica? Ele deve falar. Briga comigo, me põe para lavar roupa. Eu já falei para ele, te prepara. Ao contrário, você com ele. Ele lá sendo a vítima. Ele vai falar. Mas todo homem... É engraçado, Renata, que quando eu vou fazer uma consulta de violência doméstica, eu já tenho uma sensibilidade tão aguçada que às vezes a pessoa está me falando do casamento. Ela começa a falar do casamento total, quer dizer que eu conheci um americano, eu falo, você é vítima de violência doméstica. Não, eu não sou, não. Seu marido faz XYZ? Como você sabe? Eu sei porque eu converso com, sei lá quantas mil pessoas por mês, né? A gente vai ouvindo aquelas histórias e aí a gente começa a criar um panorama do que é, óbvio. né? O homem e a mulher têm dois comportamentos completamente diferentes. Quando eu falo para a mulher, na minha opinião, você é vítima de violência doméstica, a mulher fala, não, mas eu quero salvar meu casamento, ele está passando por um momento difícil. Aí quando você fala para o homem, ele fala assim, mas eu sabia que eu era vítima de violência doméstica, eu sabia que aquela louca... Os paradigmas dessa situação são bem diferentes. E essa pessoa, às vezes, não denuncia, no caso a mulher ou o homem, porque acha que vai perder o documento ou ficar sem documento. Então, é muito legal esclarecer, né, que a pessoa vítima, né, homem ou mulher, vítima de violência doméstica, ela tem uma lei que assegura isso, não tem? Que ela não perde o documento. Você sabe que uma das coisas que eu falo, Renata, é que toda pessoa que não tem documento, que vai se casar e receber documento por casamento, deve fazer uma consulta com o advogado sozinho e conhecer todos os seus direitos, porque todos os divórcios começaram como um romance. Mas nenhum romance começou como um divórcio. É verdade. Ou seja, a probabilidade do seu conto de fadas virar um pesadelo é real. Gringo também é doido, tá? Homem brasileiro não presta. Desculpem, homens brasileiros, vocês são tudo cachorro. Homem gringo também é doido. Homem é doido, o ser humano é doido, as pessoas mudam, comportamentos flutuam. Então, o que acontece no violência doméstica? Se você é casado ou casada com um cidadão ou cidadã americana, um portador de green card, não precisa ocorrer denúncia. Não precisa de prova cabal, o seu testemunho é a prova. Então, a taxa de aprovação de casos de violência doméstica é grande. Se você não quiser que seu marido ou mulher saiba, ele não vai saber. Se você não quiser separar dele ou dela, não precisa separar. O processo é desenhado para que você tenha a possibilidade, porque vou dizer, acaba tendo uma disparidade de poder quando um tem documento e o outro não.
Quando os dois passam a ter documento, aí o campo se iguala, entendeu? Certamente. Então, Certamente. não é... O processo de violência doméstica, a âmbito imigratório, ele é uma carta de alforria. Ele é uma possibilidade de tomar decisões. Aí você pode decidir se você quer ficar com aquela pessoa por livre e espontânea vontade. Exatamente. Você já sofreu alguma discriminação por ser imigrante? Quantas? Ai, meu Deus. Eu vou contar algumas. Sábado eu estava em North Carolina, num lugar que eu adoro, se chama Old Edwards Inn, e era uma cidade chamada Highlands, e é um lugar que o pessoal fala com aquele sotacão de hillbilly, né? Mas eu adoro a vibe do lugar. Eu estava lá para negócio e estava sentada no bar com um amigo, perto da lareira, e a gente conversando, tomando um uísque, e tinha... Porque os gringos redneck, eles falam mais do que a boca. Eles falam com todo mundo. Eles são super simpáticos, mas aí sai uma batatada da boca. E daí o cara começou a falar da vida dele, que ele era contador, um senhor, né? E aí ele falou para mim assim, ele falou, o que você faz? Ele perguntou pro meu amigo o que ele fazia, e meu amigo falou, eu sou empresário. E aí ele falou, e você, o que você faz? Eu falei, sou advogada de imigração. Aí o cara fez, e por que você não tá lá na fronteira, lá com aquela gente? Uau! Excuse me? É. E aí esse meu amigo que é gringo ficou em choque, porque ele nunca tinha passado por aquilo, né? A pessoa não se dá conta, e quando ele começa a circular, ele fica em choque. Eu tive uma outra situação aonde a minha favorita é quando o cliente brasileiro chega para mim e fala duas coisas. Mas eu estou casando com um americano e eu preciso que você converse com o meu marido. Ok. Você fala inglês, né? Não, fiz faculdade em aramaico. Tirei a faculdade em braille. Porque você nunca vai perguntar para um advogado americano isso. É verdade. Né? E é engraçado, porque quando a pessoa está te perguntando isso, ela está perguntando inocentemente, ela está perguntando com um cunho de menosprezar o seu trabalho. Exato. Porque eu vejo aqui no escritório, eu já trabalhei em escritórios de advogados americanos, que americana eu também sou, perante a lei eu sou americana, né? E o comportamento do cliente com o advogado brasileiro é diferente do comportamento com o advogado americano. E não tem a ver com a fluência no idioma. Tem a ver com o fato de que ele se sente... ele dá deferência ao americano que ele não dá ao profissional brasileiro. Então, você tem a discriminação de todos os lados. Mas você precisa aprender a navegar isso, porque senão você vai pirar. Fora, então, os clientes dentro do seu mercado, né? Como que você é recebida assim? Porque você é premiada, você já se posicionou, eu acho que você já mostrou para que veio. Mesmo assim, como que, diante do seu histórico, currículo... Você vai ouvir. Gente, mas você vai ouvir de tudo. Eu já ouvi de ameaça de morte, eu já ouvi comentário. Eu ganhei um caso há um tempo atrás e uma advogada, colega minha, né, falou para mim assim, você me desculpa, mas eu acho que você está mentindo. Ok, tá. Aí depois ela me ligou e falou, eu acho que eu me excedi, mas é que você só cuida de caso de brasileiro. Eu falei, mas eu vou cuidar de caso de quê? De americano? Se eu for cuidar de caso de americano, eu não sou advogado de imigração. Então, o advogado, ele tem um raciocínio quase que de Matrix. Um advogado bom. Porque ele está vendo todas aquelas coisas desenvolvendo na frente dele, ele está analisando aquilo ali individualmente, no coletivo, e como aquilo vai se desdobrar. Então, a gente tem uma percepção muito mais aguçada do que é uma microagressão, por exemplo. Né? Eu acho que já me impactou muito mais. Hoje em dia, I brush it off. Você vai... o que eu percebo, Renata, é que quem está ocupado fazendo algo de valor não tem tempo para ficar fazendo esses comentários pequenos. Então, olha, eu tive professor na faculdade que falou que eu não seria
advogada, falou que eu não sabia escrever bem porque eu era imigrante. Está aí, publicada em um monte de lugar. Então, eu, eu aprendi com esses obstáculos que, no final das contas, se você não tiver a fortaleza mental, sentar na sua casa, fazer lá o seu mecanismo de coping, né? Vai comer, vai chorar, vai malhar, vai beber, sei lá, vai rezar, mas você precisa se dar aquela válvula e falar, olha só, é eu e segue em frente. Porque se você achar que alguém vai abrir a portinha rosa para o imigrante e falar assim, ai, fofinha, vem comigo, a porta não existe. É você que abre ela. Ninguém abre ela para você. Mas eu acho que no Brasil não está muito diferente não, viu? Mas eu acho que é diferente porque no Brasil ninguém vai menosprezar você. O brasileiro não é racista, na minha opinião. O brasileiro é classicista. Ele Ele te discrimina de discrimina acordo com a pela classe. com a sua relação social. Com o seu CPF, né? Seu CPF. Eu brinco que no Brasil, se você é... Porque não pode falar preto, é afrodescendente. Mas se você é afrodescendente e rico, você não é chamado de afrodescendente, doutor. você é chocolate. É chamado de doutor. É bajulado. É bajulado. Mas e é interessante porque esse cabelo aqui não veio de brancura, né? Esse beiço não veio de brancura. Nós somos um povo miscigenado e é isso que faz a gente ser, tão versátil, ser tão arrojado, ser tão desafiador. O brasileiro é um povo que tem uma série de qualidades porque a gente é tudo, né? Mas a gente rejeita esse rótulo, né? Aqui nos Estados Unidos eu sinto que essa questão é um pouco mais dividida, né? Mas, por mais que no Brasil exista classicismo, na minha opinião, não é que racismo não existe, é que para mim é classicismo, você não é discriminado pela essência do quem você é. Então, por que eu digo isso? Eu sempre vou falar com sotaque. Importa onde eu esteja. Às vezes eu estou dando entrevista na televisão e eu esqueço a palavra, porque eu estou pensando em 3 idiomas. Sim. E você vai esquecer. Isso nunca vai mudar. E vão ter pessoas que vão rir disso, né? Que vão julgar isso. No Brasil isso não aconteceria, porque o português é minha língua pátria. Se eu sou uma profissional de alto escalão, eu tenho que ter alguma capacidade oratória. Então, e eu acho que tem muito isso de você ser o estranho no ninho, né? De que você não é daqui, você não parece com a pessoa daqui. As pessoas perguntam 3, 4 vezes o seu nome. Menina, ser Renata aqui é um desespero. Eu sou Renara. Eu detesto esse Renara. Eu falo, chama do que quiser, não importa. Então pensa. Eu já assumi Renara já. Mas você pensa o seguinte, que os seus elementos de identidade básica, o seu nome, o seu idioma, a fala, né, a sua aparência física, eles são estranhos ao lugar onde você está. Então as pessoas já olham para você assim, de onde você é? De onde você é? Por que eu não posso ser daqui? Né? Ninguém te pergunta isso no Brasil. Então, isso tem um impacto. Isso tem um impacto, porque você tem que aprender a levar aquilo na esportiva. Sim. E... Não, quando você falou dos desafios de chorar aqui porque ninguém vai dar as mãos, enfim, eu sei que no Brasil tem família, tem uma série de coisas, mas eu acho que a situação lá também está um pouco difícil, que a pessoa ela tem que se sobressair, ela vai chorar, ela vai ter que aprender a crescer e ela vai ter que andar sozinha também, porque ali meio que está todo mundo buscando o seu também, porque tem uma situação muito perigosa de viver no Brasil, mas eu acho que, né? olha, de trabalho, tudo. O brasileiro é meio paternalista, acho que esse é o termo correto. Sim, o que eu tenho de cliente que chega aqui para mim e fala assim, não, eu vim para os Estados Unidos, que é um país de lei, mas aí eu cheguei aqui e ninguém me ajudou. Bacana, deixa eu te dizer uma coisa. A responsabilidade da sua vida está com essa pessoa que você vê no espelho. Se você tem uma dor, você não tem que ficar esperando uma outra pessoa vir te buscar. Essa coisa do resgacionismo, né? Que é tão arraigada na gente, porque eu ouço isso o dia inteiro. Ah, mas ninguém me falou. Ah, mas ninguém me recomendou. Ah, então, não, e não é assim. Se você quer morar nos Estados Unidos, você tem que estar preparado para contar com você.
celebrar as ações de caridade que vão acontecer e são várias, mas a Sim, responsabilidade da sua trajetória nos Estados Unidos é sua, é de mais ninguém. Isso daí exatamente. é um grande divisor de águas. O imigrante que entende isso vence aqui. É o que eu percebo. E quantas vezes por ano, sei lá, você visita o Brasil? A última vez que eu fui ao Brasil foi em setembro do ano passado, setembro de Uhum, 2020. uhum, É, eu pelo menos 2 vezes ao ano. Não é por família, né, por uhum. questões de trabalho mesmo, porque meu ritmo de viagem aqui é intenso, é muito intenso. Por trabalho mesmo, porque como eu represento causas imigratórias no país todo, eu vou para as audiências. Já teve semana de eu estar em 5 cidades em 5 dias. Mas Brasil, eu Uau. diria, eu conheço pouco do Brasil, quer dizer, eu conheço muito mais dos Estados Unidos do que eu conheço do Brasil, mas tem um motivo. Eu, como mulher viajando sozinha no Brasil, não me sinto segura em fazer as coisas que eu faço aqui. É, Então, limita, né? limita. Limita bastante. O que que você encontra quando você vai ao Brasil? O que que você encontra no Brasil que você não encontra nos Estados Unidos? Eu acho que as pessoas são, eu não sei se elas estão felizes, eu acho que elas aprenderam a encontrar a felicidade numa situação de austeridade, né? Acho que a taxa de depressão que a gente vê aqui nos Estados Unidos, ah, muito grande, pessoas com síndrome do pânico, com ansiedade, porque eu vejo aqui no meu escritório, e eu vejo que no Brasil a pessoa não tem nada. Você fala assim, velho, tem nem um doce de abóbora. Mas a pessoa tá feliz, tá indo pro forró, tá indo pro pagode, tá. E eu não sei se é só em virtude de estar no Brasil. Eu acho que isso daí é o grande segredo da felicidade, né? Encontrar a sua felicidade naquele momento. Porque nos Estados Unidos, uma das coisas que a gente percebe é que por ser um lugar de fazer e não de ser, porque aqui é o fazer, né? Vou É, fazer mais, vou comprar mais, vou ganhar mais, vou estudar mais, 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 mais. A gente acaba perdendo. Eu sempre uso um exemplo. O pessoal que está no Brasil querendo vir para cá, eles falam assim: ah, eu só precisava de um visto de turista, porque a hora que eu entrar lá, eu vou resolver tudo. Aí ele entra. Aí ele celebra aquilo um dia, aí ele já começa. Ah, mas sem a carteira de motorista não vai dar para viver aqui. Eu falo, velho, mas pelo amor de Deus, né? Vamos por etapas. E aí você começa a sempre focar no que você não tem. E todo mundo vai ter algo que não tem. A verdade. pessoa que entrou com visto, a pessoa que não ganhou o visto no Brasil, está lá no Brasil contemplando como a vida dela seria se tivesse o visto. Aí a pessoa que tem o visto e entrou e não tem carteira, ela vai ficar murmurando que seria a vida dela com carteira. E aí ela vai se habituando àquela vida do, do, do contemplar o que ela não tem. Eu acho que o brasileiro que está no Brasil tem uma posição um pouco diferente em relação a isso. E, em consequência, é um pouco mais feliz. É isso e a comida, né? Porque comer no Brasil é uma maravilha. Oh, meu Deus. Oh, não, aí você pegou realmente num ponto que derruba a gente, né? Tipo, acabou a conversa, né? Ah, não. Comida é comigo mesmo. E eu gosto de comida de pobre quando eu vou para o Brasil. Eu amo jiló. Eu Você quer, também. você Eu quer me sou do deixar feliz? gueto, doutora. É. Eu sou de São Olha, Paulo, mas eu sou da parte do gueto, então, ir lá para né? aquele mercadão, comer mortadela, comer, que mais que eu gosto de comer? Podrão. Para quem não sabe o que é podrão, é aquele hambúrguer de fonte duvidosa, né? Então, quando eu vou para o Fonte. Brasil, eu me acabo. Eu vou comer mesmo maxixe, que é algo que a gente não encontra aqui. Eu acho que o que eu mais aprecio no Brasil é como a gente. Eu acho que quando eu vou ao Brasil, eu sempre engajo num exercício de possibilidade, né? Do que teria sido a vida de Renata se eu tivesse ficado lá. Porque não é a formação, não é a casa, não é as viagens, não é nada disso. É como o sair do Brasil
muda quem você é, muda a maneira como você analisa fatos, como você muda a sua essência. É isso sempre que eu me questiono. Quem eu seria se eu tivesse ficado aqui? Você seria advogada lá também? Não. Por Nunca quê? sonhei ser advogada. Não acredito no sistema judiciário brasileiro. Não para mim isso daí é uma possibilidade nula. Meu sonho era ser diplomata, mas imagina se eu fosse diplomata eu ia estourar uma guerra. Primeira vez que me colocassem num pódio lá para falar, eu ia falar uma besteira mas era meu sonho, era ser diplomata. E uma pergunta que eu faço para todos os convidados, doutora, o que também tem nos Estados Unidos que não tem no Brasil, por exemplo? Invertendo a pergunta. Ah, nossa, tem tanta coisa. Mas eu vou dizer que tem uns que existe aqui, em inglês accountability, né? Que é responsabilidade. Responsabilidade, se eu tivesse que resumir isso como título de um livro, Crime e Castigo. Aqui não existe diferença de onde você veio, Tolstói, né? Não existe diferença de onde você veio, o que você ganha, a polícia, a justiça, o tratamento. A diferença não é quem tem mais ou menos dinheiro, é quem vai ter condições de contratar um advogado melhor ou não. E aí é uma questão de qualificação profissional, aí não é o dinheiro que está influenciando o processo judiciário. Mas eu acho que essa questão de crime e castigo, ela funciona para o bem e para o mal, porque permitiu que uma menina pobre, que não tinha dinheiro para pegar o ônibus, pudesse estudar na mesma faculdade que uma outra. Eu estudei com filhos de juízes, eu tive professor na faculdade que representou um dos braços direitos de Donald Trump, o maior monstro do direito imigratório nos Estados Unidos, que é Ira Kurzweil, foi meu professor na faculdade. No Brasil, o acesso é difícil, né? As pessoas não têm dinheiro para a internet. Aqui, uma biblioteca, do lado do meu escritório tem uma biblioteca de 2 andares, gigante. Você vai lá, você pega livro. No Brasil, a gente não tem acesso à biblioteca, não tem biblioteca. Você vai à biblioteca, a pessoa fala, não pode botar a mão no livro. E o livro é para quê? Para olhar? O livro é para botar a mão, é para você, né, ter aquele relacionamento. Pensar que um livro no Brasil chega a custar 100, 120 reais. Aqui nos Estados Unidos, você compra livro, as bibliotecas vendem os livros usados da biblioteca por $1 na internet. Então, isso é acesso. O que é o diferencial? É a ação. Aqui nos Estados Unidos, fica muito claro quem quer fazer e quem quer falar. Quem quer falar não vai passar quem quer fazer. Perfeito. E doutora, qual é a sua dica brazuca que a senhora dá para quem quer vir morar nos Estados Unidos, imigrar? Contrate, doutora Renata. Não. A sua dica brazuca, me contrata. É engraçado que eu nunca falo isso, mas eu acho que a dica mais valiosa que eu posso dar para um brasileiro que quer vir para os Estados Unidos é coloque a sandalinha da humildade. Desce do pedestal do sou doutor, do fiz, do aconteci, porque aqui não rola. Aqui, como dizem os meus conterrâneos cariocas, o bagulho é doido. Mas, quando você se vê numa posição de que tudo é possível, porque eu tenho clientes multimilionários, começaram na limpeza aqui, são empresários hoje, né? O dólar deles não é diferente de quem é doutor, tá? Dinheiro é dinheiro. Satisfação em fazer um bom trabalho é igual. Então, eu acho que colocar a sandalinha da humildade abre possibilidades, porque aí você não está limitado, né, por aquelas coisas do Brasil, porque você sabe com quem você está falando. Não está falando com ninguém é ninguém. Não sei se você é Jesus Cristo, ninguém é ninguém. Todo mundo é igual. Boa. Eu acho que para o brasileiro, essa é a maior dificuldade para ele aqui nos Estados Unidos. E procurar aconselhamento legal, correr atrás, estar preparado, aproveite a jornada, porque é fantástico. Eu acho que para mim, quando
quando eu tive a oportunidade de falar, nossa, eu posso pegar o meu carro e ir ali na Disney, que é algo que eu sonhava em fazer quando menina, né? E não é pelo ir, é a possibilidade, é o realizar de sonhos. Para mim, isso faz toda a diferença. Seus filhos vão com você para o Brasil? Como é que eles se sentem? Qual é o sentimento Filho deles? adorava ir para o Brasil, ele está com 17 anos agora, e agora não quer ir mais. Os dois falam português fluente. Sofia estudou no Brasil, Sofia ficou quase um ano no Brasil com o pai dela. O Lucas fala português fluente também. Eu brinco com ele que ele tem que aprender a dançar forró, porque não tem mulher que resiste a um homem que saiba dançar. Verdade, né? verdade. A Sofia fala português, adora comida brasileira, mas eu achei engraçado que ela chegou no Brasil e ela virou para minha mãe e falou assim: vovó, aqui é muito feio, vovó, vamos para os Estados Unidos comigo. Não acredito. Que é outra arquitetura, né? Eu não acho que sabe que ela fala do lixo na rua. Ela fala do lixo na rua. É um conceito, né, meio... Mas eles gostam, minha filha adora viajar, Sofia adora viajar, ela já foi para o Pará, já foi para São Paulo, já foi para Minas, conhece o Rio de Janeiro, né? Mas eles se identificam como brasileiros. Nasceram aqui e eu faço questão que os dois falem português. Você conversa com eles em português? Em português. E é difícil, porque às vezes eles começam a desenvolver em inglês, eu falo, opa, vamos voltar. É em português. Comem arroz e feijão. Eu nunca quis que eles tivessem vergonha da origem deles. Então, se você perguntar para eles, Lucas, Sofia, vocês são o quê? Eles falam, eu sou brasileiro, mas eu nasci nos Estados Unidos. Sou americano também. Mas eles falam, eu sou brasileiro. Eles têm orgulho de dizer isso. Que bacana. Muito legal. Muito legal. Doutora, quer deixar seus contatos, suas redes sociais, por favor? Então, vamos lá. No Instagram, eu tenho 2 Instagrams. Instagram institucional, que é o Immigrate, com 2 M's, 2 M's? Immigrate to the USA, e ADV Brasileira USA. A gente está na internet, castrolegalgroup.com. O WhatsApp do escritório, que é brasileiro, tem que ter um WhatsApp, né? Sinal de mais, número 1, 954-204-0393. E o nosso canal no YouTube, que é o Conexão Imigração USA. A gente faz um trabalho bem legal de disseminar informação em plataformas como essa aqui. Eu fiquei tão feliz quando você fez o convite para a gente. Que a gente quer falar de imigração, quer trazer esclarecimentos, quer desmistificar possibilidades. Então, para mim foi um prazer, foi um privilégio estar aqui batendo um papo com a sua multidão e que a sua multidão se multiplique ainda mais. Amém, doutora. Para mim é uma satisfação te receber. Eu fiquei muito feliz de você ter aceito o meu convite. Eu admiro sua postura, seu trabalho, suas vitórias, porque eu acho que quando uma brasileira vence em outro país, todo mundo se sente representado. Que bom. Então é um orgulho para a nossa comunidade, sem sombra de dúvida, pelo seu jeito, pela sua postura, pelo respeito, carinho, tudo. Muito, muito obrigada por eu que agradeço, Rê. Quero voltar aqui de novo. Vou ganhar na loteria, vou falar que eu estou aqui só fazendo caso de graça, e aí vou voltar aqui no podcast para falar. Adoro. Seus contatos vão constar aqui embaixo na descrição do vídeo, porque a gente sabe que às vezes tem uma palavrinha em inglês, alguma coisa que a pessoa não consegue entender, então a gente tem esse cuidado de colocar aqui embaixo tudo certinho, as arrobas dos Instagrams pessoais, né? O pessoal, o comercial, o Facebook, tudo direitinho, que suas meninas também me passaram, que vão constar aqui embaixo na descrição do vídeo. E a gente, assim, tem um imenso prazer de entregar esse conteúdo de graça, né, doutora? São informações valiosas que a gente entrega de graça pro pessoal. Então, a gente só pede que eles se inscrevam no canal, né? Dão um like, comentem o que achou da entrevista, porque isso ajuda muito o crescimento do canal. E compartilha. Dá like, curte, compartilha, coloca lá no grupo da família do WhatsApp.
É isso Fala mesmo. que Renata tem que trazer a doutora Renata de novo. Exato. E aí a gente vai seguir da corrente. É isso mesmo. Incentiva a gente a fazer muito mais, né? Trazer muito mais conteúdo que a gente sabe que beneficia todo mundo. Olha a importância dessas informações, né, que a gente está trazendo, né, doutora? Sem dúvida. Então, muito obrigada, sucesso. Muito obrigada. Obrigada a você, ó. Um beijo no coração e adorei as suas almofadas aí. Quem que tá? Isso aqui é John Adams? Yeah. Nelson. Washington. George Washington, ok. Yeah. Adorei. Adorei essa almofada. Preciso de uma dessa. A gente te manda. Um beijo, abraço, doutora. gente. Uma boa noite. Até logo. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Obrigada. Este conteúdo está disponível nas duas plataformas, no YouTube e no Spotify. Se você está gostando das entrevistas e gostaria de contribuir com doações para o crescimento do canal, o link do Patreon está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você que é brasileiro gostaria de compartilhar com a gente a sua jornada, me escreva. O nosso e-mail está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe, dê um like, dê sua opinião, que essa troca é muito importante pra gente. E até o próximo vídeo.